E aí, meus irmãos, vamos juntos aqui. Eu estava até, comecei falando sobre essa dinâmica, já vamos entrando no assunto aqui, essa dinâmica de Deus na sua soberania, trazer para nós, de uma maneira sobrenatural, algo que nós pudéssemos compreender. E de que maneira isso poderia acontecer? No mistério do coração divino, Deus escolheu gente como a gente. Eu gosto muito de um texto de Tiago que diz que Elias era um homem como nós. Elias era homem como nós. Ele orou, o céu parou, aleluia, glória a Deus. Mas o que fica aí para a gente é que Deus usou um ser humano comum, como eu e você, para fazer diferença na terra, para fazer diferença onde ele se encontrava, dentro da sua realidade sócio-histórica, dentro da sua realidade emocional, daquele contexto em que Elias vivia. Ali ele foi homem de Deus, ali ele foi boca de Deus. E durante mais de 16 séculos, 40 autores aproximadamente foram usados por Deus para trazer ao seu coração, para trazer a palavra de Deus revelada, para que hoje nós pudéssemos ter a direção, para que pudéssemos ser nutridos na nossa fé e orientados pela palavra de Deus. Olha que coisa fantástica. Hoje, eu e você podemos pegar a nossa Bíblia, encadernadinha, bonitinha, um presente de um homem chamado Gutenberg, lá no século XVI, o primeiro livro impresso. Olha aqui, gente, foi a Bíblia. Olha que coisa fantástica, tornando acessível às pessoas o texto da palavra de Deus. Hoje ainda hoje, o livro mais lido no mundo inteiro é a Bíblia. O livro mais questionado é a Bíblia, ou seja, a palavra de Deus ela está em evidência, no sentido de que essa palavra que veio do coração de Deus, transcrita por mãos humanas, para fazer com que a gente pudesse conhecer aquilo que Deus tinha para nós. E aí o processo, eu falo transcrito, de repente você vai imaginar que Deus colocou o ser humano em transe e ali ele começou a escrever. Não, não é essa a ideia. A ideia da Bíblia é a ideia de inspiração. E aqui eu encontro nesse material, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ministrar estudos sobre a Bíblia, eu tenho que citar esse caderno aqui, ó. Olha que fantástico, mostrando para você. Caderninho antigo, gente, caderninho de estudo bíblico antigo, mas ele traz aqui uma preciosidade fantástica. O primeiro artigo desse caderno de estudos bíblicos chama-se Bíblia. Olha só, anote aí. Bíblia, palavra de Deus em palavras humanas. Bíblia, palavra de Deus em palavras humanas. E logo no começo desse artigo, nós nos deparamos com uma frase que eu tenho que compartilhar com você. Essa frase diz assim: a Bíblia é assim, o resultado da percepção que os homens tiveram da presença e da ação de Deus na sua vida e história. Então a Bíblia é o resultado da percepção humana a respeito da ação e da presença de Deus na vida, ou seja, na vida do próprio autor, como na própria história. Se você ler, por exemplo, o livro de Daniel, você vai encontrar um homem de Deus que está vivendo fora do seu ambiente, fora da sua nação, e ali ele foi homem de Deus, mesmo vivendo numa realidade completamente diferente, uma realidade completamente fora do comum. Ele estava vivendo num cativeiro, ou seja, ele estava ali preso junto com os seus irmãos, junto com os seus amigos, junto com o seu povo, e ali Deus o levantou para fazer diferença no grande império da Babilônia. Ali Daniel estava sendo usado ali naquele lugar de uma maneira sobrenatural para ser boca de Deus, para fazer as anotações que nós temos até hoje acesso, para podermos entender esse mover de Deus na história. Quando nós começamos a estudar a Bíblia, que é a nossa regra, eu gostaria até que você prestasse bastante atenção nisso.
Quando nós começamos a estudar a Bíblia, que é a nossa regra de fé e de prática, então nós conseguimos perceber, a partir da palavra de Deus, quais são as orientações de Deus para quem quer viver uma vida dentro da vontade de Deus. É um tema que nós estamos abordando na nossa escola bíblica dominical, às 9 horas, já passando aí o recadinho para você. Escola bíblica dominical aqui na Igreja Presbiteriana de Cambé. Você pode vir participar conosco aqui presencialmente, né? Na Rua Holanda 204, bem no centro aqui da cidade de Cambé. Tem sido encontros maravilhosos. Recentemente nós concluímos um estudo mostrando como nós podemos fazer uma leitura bíblica de qualidade, ou seja, não é a quantidade de textos da Bíblia que nós lemos, mas a qualidade que nós conseguimos trabalhar, a qualidade que nós conseguimos dedicar no empenho ali, no estudo da palavra de Deus. Então nós terminamos um estudo que eu acredito que acrescentou muito na vida das pessoas que participaram ali conosco. Então, gente, nós temos aprendido muita coisa boa aqui na nossa escola bíblica e nós queremos compartilhar com você. Se você quer vir participar conosco, fique à vontade, será muito bem-vindo. Olha só, eu vou aproveitar aqui, acabei de abrir o nosso WhatsApp e nós vamos compartilhar aqui com os nossos grupos, para a gente estar junto aqui nessa live. E aí eu vou dizer para você, aproveita e já vai também fazendo isso. Eu tenho muita coisa boa para compartilhar com você hoje, viu? Muita coisa boa. A gente está falando sobre um tema que vale muito a pena a gente estar estudando, a gente está compartilhando, que é nós conhecemos e entendemos a Bíblia. Fundamentos da fé cristã. Esse é o tema que a gente vem abordando e eu tenho algumas novidades para compartilhar com você ainda hoje, que eu creio que vai ser, coisa de Deus para o seu coração. Deixa eu achar os nossos grupos aqui e a gente ir compartilhando. Você vai fazendo o mesmo aí, tá, irmão? Me ajuda aí. Vou mandar aqui no Avisos da Igreja, nesse grupo abençoado aqui. Muito bom. Olha só, glória a Deus. Agora é isso aí. Vamos voltar aqui. Vamos voltar para a nossa live aqui, ó. Muito bem. Olha só. Que legal. Boa noite, Duda Souza. Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. Participando aí com a gente. Olha só, gente, olha só. Jéssica Matos, Larine Souza, a Jennifer. Olha só, a Duda está compartilhando aí. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Bom, então é isso, gente. Vamos aí. Glória a Deus que você está compartilhando. Obrigado. Quais são as coisas que eu quero deixar com você hoje, compartilhar com você hoje? Olha só. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Muito bem. Eu tenho uma frase que eu acho fantástica e eu vou compartilhar com você essa frase. Essa frase aqui é do nosso teólogo, referência, né, que é o reformador João Calvino. Então, João Calvino, ele tem uma frase falando a respeito das Sagradas Escrituras que eu quero ler aqui para você. Olha só o que essa frase de João Calvino diz. Fantástico. Diz assim: ora, nosso saber não deve ser outra coisa senão abraçar com branda docilidade e certamente sem restrição o quê? Tudo quanto foi ensinado nas Sagradas Escrituras. O que ele está dizendo? Que o nosso saber, ou seja, aquilo que deveria encher o nosso coração, e isso está em conformidade com o Salmo 1, né? Que diz que bem-aventurado é um homem que não anda no caminho dos ímpios, mas o seu coração está cheio do quê? Da palavra de Deus, onde ele medita de dia
e de noite. Se nós lermos, por exemplo, a orientação de Paulo a Timóteo na segunda carta, ele vai dizer nos versículos 16 e 17 assim, olha, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então esse é o fundamento da nossa fé, esse é o fundamento da direção que nós precisamos e a segurança, porque o que é o fundamento? O fundamento é a base, é o alicerce. Então, qual é a segurança que nós, enquanto cristãos, principalmente cristãos evangélicos, qual é a segurança que nós temos? Que a Bíblia, ela é inspirada ou divinamente inspirada por Deus. Com qual objetivo? Aí sim, com o objetivo de trazer, seguindo aqui a leitura do versículo, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Agora, tudo isso, a Bíblia ela vem para trazer para nós. Agora, no versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se nós queremos realizar uma obra que seja boa, essa obra precisa estar fundamentada, orientada, dirigida e tendo como alvo primeiro fazer a vontade de Deus. O que é bom? Bom é fazer a vontade de Deus. Como nós conhecemos a vontade de Deus? Pelas Sagradas Escrituras. Um dos fundamentos, ou melhor, o fundamento da Reforma Protestante é a Bíblia. A nossa grande herança do século XVI, da Reforma Protestante, é o fundamento, é a Bíblia como fundamento da nossa fé. Porque se nós pararmos para pensar, a fé ela pode ser algo muito relativo, ela pode ser algo muito personalista. Ou seja, eu tenho a minha fé, eu tenho a minha compreensão sobre Deus. Outra pessoa vai dizer, mas eu acho que não é assim, porque Deus para mim é isso ou aquilo outro. Quando nós balizamos a nossa fé em Deus, a nossa prática de fé pela palavra, nós estamos dizendo que nós temos um fundamento. E o que nós vamos discutir e o que nós vamos buscar é a partir do fundamento que é a palavra de Deus. Então, isso muda tudo. Isso muda tudo. Uma das coisas que eu acho mais fantástico na Bíblia, e essa maneira como Deus conduziu esse processo de inspiração, é Deus trabalhar com pessoas tão diferentes, com uma única finalidade: trazer para nós a revelação do seu coração. Eu gosto muito de pensar sobre uma dúvida de muitas pessoas. Existem algumas religiões que acreditam que o seu livro sagrado, ele desce do céu já pronto, praticamente encadernado. Nós, como cristãos, entendemos que a Bíblia, ela passa por um processo de inspiração. E como se dá esse processo de inspiração? Esse processo de inspiração se dá no dia a dia da vida do crente. Esse processo de inspiração se deu de maneira sobrenatural, onde em cada experiência que o homem de Deus tinha, em cada experiência que o escritor bíblico tinha, ele conseguia, pela fé, enxergar o mover de Deus na sua vida e na história que ele estava ali vivenciando. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós não estamos apenas olhando para um livro, mas nós estamos vendo o resultado de um agir poderoso de Deus na história. E esse agir de Deus na história criou para nós a história da salvação em Cristo, porque a Bíblia ela deve ser compreendida como aquilo que vem antes para anunciar a chegada do Messias, aquilo que aconteceu com a pisada do Messias na terra, ou seja, era Deus sujando os seus pés de poeira para nos revelar a sua graça, a sua glória e a sua salvação. A Bíblia é aquilo que foi escrito para nos advertir de que o processo de Deus ainda continua e que a finalidade é nos preparar para aquilo que haverá de acontecer, ou seja, Jesus. Eu gosto muito de um cântico, que lembra
Estou me lembrando agora, desde a época em que, no começo da minha conversão, tinha na igreja de Cornélio Procópio, na igreja presbiteriana, uma reunião com umas irmãs mais idosas na quarta-feira à tarde, às 3 horas da tarde, e por incrível que pareça, vocês podem não acreditar, mas eu era o único jovem que participava daquela reunião com as irmãs, e foram várias reuniões que eu participei ali, e com elas eu aprendi um cântico muito bonito e que faz a gente se lembrar cada dia de que há uma promessa daquele Jesus que diz: eu vou e vos prepararei lugar, e quando eu preparar lugar eu voltarei e buscarei vocês, para onde eu estiver, vocês estejam também. Lá de João capítulo 14. E o cântico dizia assim, talvez até você vai se lembrar: então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então, um cântico fantástico, baseado lá no texto de Mateus, no capítulo 24, onde nos faz lembrar de que aquele Jesus que foi, também será o mesmo que vai voltar para buscar a igreja. Talvez hoje é um dos assuntos mais comentados, um dos estudos mais realizados nas igrejas hoje, em virtude de tudo que nós temos vivido, pandemia, guerra, desemprego, enfim, violência. Nossa, meu Deus, misericórdia, tantas coisas ruins que a gente tem vivido nos dias de hoje, e esse é um dos assuntos que talvez mais tem sido compartilhado ou replicado nos nossos dias, não sem motivo, claro, mas para nos fazer lembrar que a Bíblia é o livro que nos prepara a história para a chegada do Messias, conta como foi a passagem do Messias, e agora mostra que esse Messias mas foi para nos preparar lugar, para a gente estar junto com ele no lugar que ele nos preparou. Deixa eu contar uma historinha para você, que eu acho que você vai gostar e vai fazer com que você entenda o que esse material aqui que eu compartilhei com você quer dizer. Quando eu ainda jovenzinho, começando na minha caminhada com Jesus, eu ouvi a história de um pastor que dizia assim: um pai estava tentando ajudar uma formiguinha que estava carregando um enorme peso, mas todas as vezes que ele tentava colaborar, ajudar aquela formiguinha, ela fugia por causa do medo que ela tinha imagine só, o dedo de um homem perto de uma mão de um homem perto de uma pequena formiguinha. E ela carregando todo aquele peso, e aquele homem se sentiu compadecido daquela situação e tentou ajudar. Mas ela fugia dele porque ela tinha medo daquela enorme mão que se aproximava dela. Eis que de repente vem uma criança e fica olhando o que o pai está fazendo e pergunta para o pai: pai, o que você quer? O que você está fazendo? E ele diz para ela, olha, eu queria ajudar essa formiguinha, ela está carregando algo tão pesado, eu quero ajudá-la, porque eu estou com dó dela, é pesado demais, ela não vai conseguir carregar isso sozinha. Olha que coisa interessante, a criança diz para o pai: pai, só o senhor mesmo, para pensar uma coisa dessa. Para você ajudar a formiga, você tem que ser uma formiga. Para você ajudar essa formiguinha, você teria que ser uma formiguinha como ela. Entende isso, irmão? Olha que coisa fantástica essa história. Para que aquele homem pudesse ajudar aquela formiguinha, só se ele fosse uma formiguinha. Olha o mistério da encarnação, meus irmãos. Olha o mistério da encarnação. Deus se fez homem, o Emmanuel, Deus conosco. Deus se fez homem para se revelar a nós, para nos ensinar o caminho da salvação. Quando nós olhamos para a Bíblia e começamos a entender este grande mistério da palavra de Deus, da mensagem de Deus revelada por meio de gente como a gente, nós começamos a compreender
começamos a compreender a gloriosa história da salvação de um Deus que nos amou tanto e de uma maneira tão profunda e poderosa, que não se conteve no seu trono de glória, mas foi capaz de vir ao nosso encontro, não só para nos estender a mão, mas para se tornar como um de nós, para sofrer as nossas dores e, por fim, morrer a nossa morte, para vivermos a sua vida. Isso não é maravilhoso? Isso não toca o seu coração? Isso é Bíblia, irmão. Isso é palavra de Deus, através de mãos humanas, mas é a palavra de Deus, é a mensagem da redenção, é a mensagem da cruz, é a mensagem da salvação, é a mensagem da graça, é a mensagem do amor de Deus pela sua vida. Sabe por quê, meus irmãos, nós temos e devemos ter uma fé poderosa em Deus? Porque Deus tem provado a cada momento da nossa vida o quanto Ele se importa com a gente, o quanto Ele está junto com a gente. E não importa o quanto tempo nós vamos viver aqui nessa terra e as lutas que vamos ter, uma certeza a Bíblia nos dá. A Bíblia nos dá de que Deus está conosco. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Jesus, lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, Jesus deixa essa mensagem ao coração dos seus discípulos: eu estarei com vocês. Isso é maravilhoso. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. A casa do meu Pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito. João capítulo 14. Uma grande cantora americana, em um dos filmes mais assistidos da história, o Guarda-Costa, Whitney Houston, ela canta uma canção que revela um pouco da sua vida, um pouco da sua história, desde a época dos coros em que ela participou nas igrejas batistas, cantando maravilhosamente ali louvores a Deus. E nesse filme ela canta uma canção que diz: sim, Jesus me ama. Sim, Jesus me ama. Agora, olha que coisa interessante. A Bíblia diz essa canção. A Bíblia assim o diz. A autoridade que governa a nossa fé é a autoridade da palavra de Deus. A autoridade de Deus está revelada aqui, demonstrada aqui na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, para nos fazer compreender que a segurança está em conhecermos a Deus por meio da sua palavra, para experimentarmos de Deus a sua graça a cada dia e em cada momento da nossa vida. Isso não é maravilhoso? Isso não toca o seu coração? Isso enche o meu coração de esperança. Isso enche o meu coração de certeza do cuidado de Deus pela minha vida. E é isso que deveria acontecer com você agora, meu irmão, nesse momento, de nós entendermos que nós temos um Deus que não nos abandona, mas está conosco em todos os momentos da nossa vida e da nossa história. Olha só, quando nós falamos sobre a Bíblia, eu trabalhei um pouquinho disso na escola bíblica e eu achei muito interessante. Nós usamos alguns termos, por exemplo, Bíblia, o que significa? Sagradas Escrituras, o que significa? Palavra de Deus, o que significa? A gente usa esses termos e nos parece tão óbvio, né? Parece assim algo que é tipo rotineiro, a gente usa, mas o que realmente significa? Quando você utiliza, eu vou pegar a minha Bíblia e vou para o culto, vou para a igreja, enfim, vou pegar a minha Bíblia e vou ler. O que você está dizendo quando você usa a expressão vou pegar a minha Bíblia? Lógico,
antes de mais nada, o ato de você tomar sua Bíblia nas mãos. Mas o termo Bíblia é interessantíssimo, porque o termo Bíblia vem do grego biblos, que traz para a gente a ideia de que biblos é um conjunto de escritos, que no nosso caso, Bíblia é um conjunto de livros. Lógico que dentro da época em que se usava a expressão biblos, ele significava desde pequenos bilhetes até livros completos, enfim, tinha essa ideia de ser um conjunto de escritos, independentemente do tamanho que fosse. Então, quando você diz que vai pegar a Bíblia, você está dizendo que está pegando, tomando nas suas mãos uma biblioteca. A Bíblia, nos seus 66 livros, é uma biblioteca, escrita por 40 autores, escrita numa distância, num período histórico de praticamente aí 1.600, mais de 1.600 anos. Olha que coisa incrível, irmão. Então a Bíblia não é simplesmente um livro, a Bíblia é o livro de Deus. Aí você fala, puxa vida, o que significa o livro de Deus? Significa que apesar desse livro ter sido escrito por gente, esse livro continua sendo um meio, uma maneira de Deus revelar ao coração do ser humano a mensagem da salvação, revelar ao coração do ser humano a sua história, revelar ao coração do ser humano o seu grande amor, revelar ao coração do ser humano qual é a maneira em que ele deve seguir na sua conduta, na sua vida, para que ele possa ter êxito. Termina, por exemplo, Salmo 1 que nós citamos aqui, tudo que ele faz vai ser bem sucedido. Olha que coisa maravilhosa, é uma promessa de Deus. Quando Deus fala com Josué a respeito daquilo que ele deveria fazer para entrar na terra prometida e vencer os seus inimigos, Deus diz para ele, apenas tenha o cuidado, o zelo de guardar a minha palavra e dela falar de dia e de noite. Olha que coisa fantástica isso. Ou seja, Deus está dizendo que o segredo da nossa vitória está em obedecermos a Deus, em praticarmos aquilo que a palavra do Senhor tem para nos ensinar, para nos orientar. Não é fantástico isso? Então, a Bíblia, quando você usa a expressão Bíblia significando palavra de Deus, é isso. E Sagradas Escrituras, né? Só para deixar registrado aqui dentro desse bate-papo que a gente está tendo aqui. Sagradas Escrituras é a ideia de que nós temos um escrito que tem autoridade para nos orientar no caminho, com a segurança que nós precisamos para tomarmos cada decisão, na certeza de que estamos caminhando na direção certa. Olha que coisa maravilhosa. Sagradas Escrituras, como muitas vezes nós encontramos, até se não me engano aqui no próprio texto de Timóteo, ele usa a palavra Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, ele está usando uma palavra de onde vem grafia, por exemplo, que é grafê. Então ele faz menção do uso grafê e existe a ideia de grafê como sendo um escrito com autoridade, ou seja, um escrito que tem a normativa, a orientação correta, no sentido de que esse escrito tem autoridade para dizer o que está sendo ali expresso e dito. Então, Sagrada Escritura e Scripture vem do grafê, que é grego, Scripture é latim, e talvez isso faça parte da tradução de um homem chamado São Jerônimo, que faz a tradução da Bíblia grega para o latim. Então, essa Bíblia grega, que se chamava Septuaginta, que é a Bíblia dos 70, quando São Jerônimo vai fazer a tradução dela, ele pega não o hebraico
propriamente dito, né, a língua em que foi escrito o Antigo Testamento, mas ele já pega uma tradução do hebraico para o grego, e o Novo Testamento já era escrito em grego mesmo, então ele pega a Bíblia, a Septuaginta, e traduz essa Bíblia toda do grego para o latim, que era a língua corrente da época e era a língua dos estudiosos, né? Inclusive os eventos, os momentos ali da religião cristã, todas elas eram ministradas a partir do latim. Então, isso facilita bastante aí a nossa compreensão de onde vem, por exemplo, a palavra escritura. Vamos orar? Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor aí, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos nesse momento por hoje. Te agradecemos, ó Deus, pela interação que houve na nossa live. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor está falando, ministrando ao nosso coração. Te agradecemos pelo aprendizado, Deus, que o Senhor tem trazido a nós, o aprendizado da Tua palavra. Deus, a Tua palavra nos exorta, dizendo que nós temos que meditar, que nós temos que ler, que nós temos que estudar, que nós temos, ó Deus, que realmente colocar o nosso coração para buscar o entendimento da Tua palavra, porque Tu és o Deus que se revela, Tu és o Deus que fala, Tu és o Deus que age e que mostra, ó Deus, o Teu poder, que revela o Teu poder por meio da Tua palavra. E nós, ó Deus, estamos aqui buscando ao Senhor e pedindo para que o Senhor nos ajude a sermos, ó Deus, aqueles que amam, aqueles que realmente buscam, aqueles que realmente se comprometem com a Tua palavra. Senhor, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, pela vida dos irmãos que acessaram essa live e que vão acessar. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, porque Tu és um Deus cheio de graça e de bondade, e que essa graça, essa bondade, esse amor e essa misericórdia alcance o coração de cada um dos nossos irmãos e irmãs, todas as pessoas, ó Deus, que tiverem acesso a esse estudo, de todo aquele, Deus, que tem enfrentado lutas, dificuldades, problemas, ó Pai, que a Tua mão esteja alcançando, abençoando a saúde. Lembramos, ó Deus, do Júnior, lembramos da Elaine, que o Senhor esteja tocando, restaurando a saúde deles, abençoando, Senhor Deus, a vida do Gabriel, que completa mais um ano de vida hoje, que o Senhor, ó Deus, possa abençoá-lo, ajudá-lo, levantá-lo, cuidar dele e livrá-lo, Senhor Deus, de todo perigo, em nome de Jesus, que a boa mão do Senhor alcance o coração dele e o abençoe poderosamente. Deus, nós oramos, Pai, por aqueles que têm, Senhor Deus, enfrentado dificuldades financeiras, passado, ó Deus, por momentos de luta, por momentos, ó Deus, de dificuldades mesmo, Senhor, onde muitas vezes abre, Senhor Deus, o seu armário, Deus, e procura ali, ó Deus, alguma coisa para oferecer, ó Deus, a sua criança e não encontra. Nós pedimos, Deus, põe a Tua mão e tem misericórdia, vai abrindo portas, ó Deus, de emprego, vai abrindo, Senhor Deus, portas, ó Deus, para que a necessidade dos Teus filhos sejam supridas em nome de Jesus. Ponha, Deus, a Tua mão e faça, Deus, com que a glória do Senhor esteja tocando cada vida, Senhor, cada um daqueles que necessitam e clamam pelo Teu nome. Nós oramos e Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.